Olá! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferentão e antes de começar o vídeo em si, queria fazer alguns esclarecimentos. O primeiro é que estou gravando este vídeo próximo ao pôr do sol, então se vocês acharem que as cores estão um pouco esquisitas, um pouco alaranjadas, muito provavelmente é por conta do horário em que estou gravando este vídeo, vai ter bastante variação de luz. E o segundo esclarecimento e o mais importante é que estamos nos mudando por aqui e com isso a vida está um caos, porque além de todos os pratinhos que a gente já equilibra por aqui, foi adicionado mais um baita de um prato que é uma mudança. E isso aqui que vocês veem no vídeo não é nem metade dos livros que eu tenho aqui em casa, então a mudança dá um trabalho do caramba. Tudo isso para dizer que nas próximas 2 semanas, ou seja, neste domingo e no próximo, nós não teremos resenhas aqui no canal. E eu queria deixar isso bem claro porque eu sei que tem gente que acompanha bem a programação do canal e sabe que em todo domingo eu costumo colocar resenhas aqui no canal, mas este é um tipo de vídeo que dá muito trabalho para eu gravar. O preparo das minhas resenhas é um negócio que dá realmente muito trabalho e eu não vou conseguir me dedicar a isso nessas semanas. Mas aí fiquei pensando em o que eu poderia fazer para a gente não ficar sem vídeos aqui nos domingos e eu abri uma caixinha recentemente no Instagram perguntando que tipo de vídeo vocês gostariam de ver no canal, né, pedindo sugestões de vocês, etc. E aí veio uma sugestão que eu achei maravilhosa, só que, João, você vai me desculpar, eu fui muito infeliz na formulação da minha pergunta, porque o João sugeriu uma tag interativa, ou seja, vocês mandavam os tópicos e aí eu responderia aqui. Só que do jeito que eu perguntei, acabou deixando parecer que era pergunta sobre qualquer coisa envolvendo livros, leitura, etc. Então, a tag fica para uma próxima, mas vai sair essa tag interativa, inclusive pessoal do YouTube que não vê meu Instagram, porque não tem ou porque não me segue lá, enfim. Deixem aqui nos comentários se vocês quiserem os tópicos de vocês para essa tag, que um dia vai rolar. Mas sem mais delongas, que eu já falei pra caramba e o vídeo vai ser longo porque vocês enviaram muitas perguntas. No vídeo de hoje eu vou responder a algumas perguntas que vocês fizeram sobre literatura, livros, leitura e afins. Começando então com a pergunta da Bárbara. Quantos livros tem em média na sua coleção? Eu não faço a menor ideia. Assim, não sei nem se algum dia eu soube disso. Eu acho que lá para 2017, talvez. Eu lembro que o Andrei deu uma contada e já eram mais de 400, se eu não me engano. E nossa, a biblioteca cresceu muito, mas muito mesmo de lá pra cá. Então, nossa, eu realmente não faço a menor ideia. E posso falar, eu também não me interesso em saber, não. Eu sei que muita gente tem curiosidade, muita gente me pergunta isso, aliás, mas eu realmente não me importo com a quantidade de livros que eu tenho. E sabe, agora na mudança talvez eu dei uma contada aí só pra satisfazer a curiosidade de vocês, mas não é uma curiosidade minha, não. Vamos ver se eu lembro de contar. A Thaisa pergunta, um livro que todo mundo deveria ler. Eu podia falar aqui de alguns dos meus livros favoritos, muitos que vocês conhecem, aliás, mas, sinceramente, eu acho que não adianta nada a pessoa ler um livro se ela não consegue tirar algo de bom dele. E eu digo isso porque recentemente eu recebi uma mensagem muito maldosa aqui no YouTube. Ah, isso acontece direto, tá? Enfim, é algo que eu tô acostumada, infelizmente, mas é uma coisa que me choca porque eu imagino que se alguém assiste aos meus vídeos, essa pessoa lê ou pelo menos se interessa em ler, mas eu já parto do princípio de que é um leitor e bom, pra mim esse tipo de comportamento já é triste vindo de qualquer tipo de pessoa, mas de um leitor especialmente porque eu acho que uma das coisas mais bonitas da literatura é justamente te possibilitar com que você, com tanta facilidade, consiga se colocar no lugar de outra pessoa, consiga calçar os sapatos de outra pessoa, sabe? E aí eu acho muito triste quando eu vejo pessoas que leem sendo maldosas gratuitamente com outras na internet, porque pra mim é um negócio que, meu, o que que você tira dos livros que você lê, sabe? Tem uma frase, ai, eu não lembro qual é o personagem de O Tempo e o Vento que diz isso, talvez o Tio Bicho, porque Tio Bicho é maravilhoso, mas ele fala pra um outro personagem o seguinte, os livros passaram por ti, mas tu não passastes pelos livros. Pra mim, é isso. Então, assim, não adianta eu ficar falando aqui, ah, é um livro que todo mundo tem que ler, se a pessoa não vai tirar algo de bom daquilo. Então,
fica aí essa sendo a minha resposta para a pergunta, apesar de que não é bem a resposta que você esperava, eu imagino. A G fez 2 perguntas em uma caixinha só. Então a primeira é: qual leitura conjunta mais gostou de fazer até agora? Qual tá te deixando mais ansiosa para 2023? Bom, então falando da primeira pergunta, ai, tem muitas, mas eu amei a de Ana Karenina porque é um dos meus livros favoritos da vida e foi muito legal ver que tanta gente leu pela primeira vez o livro comigo e também teve gente que releu o livro junto comigo. Foi uma experiência bem legal mesmo. Mas eu também gostei muito de O Som e a Fúria, que um outro livro favorito meu, foi releitura para mim e foi de novo maravilhoso ver que tanta gente embarcou nessa comigo. E mais recentemente, talvez essa tenha sido a mais especial para mim, foi a de Grande Sertão Veredas, porque era um livro que eu não conhecia. Foi um livro que eu li pela primeira vez junto de vocês. E não me levem a mal, tanto Ana Karenina como O Som e a Fúria, e eu penso que entre esses dois, principalmente O Som e a Fúria, se beneficiam muito de uma leitura conjunta, mas, putz, Grande Sertão Veredas foi muito legal ler o livro, porque é um negócio realmente muito único. E tinha vezes que eu sentia essa necessidade de, meu Deus do céu, eu preciso falar sobre isso com alguém, preciso compartilhar isso aqui. E eu tinha um grupo para compartilhar aquilo, sabe? E tanta gente gostou do livro, foi praticamente unanimidade. Só consigo pensar em uma pessoa que eu lembro que falou que não gostou do livro, que foi a Li. Um beijo, aliás. As discussões foram riquíssimas, os temas que o livro aborda. Nossa, foi uma leitura tão rica. Então, acho que a gente pode deixar Grande Sertão Veredas. E qual tá te deixando mais ansiosa para 2023? Eu estou especialmente ansiosa para ler Meridiano de Sangue. Eu tenho muita curiosidade para conhecer este livro e no ano que vem tem. E Tristram Shandy. Especialmente porque não só é um livro que eu já queria conhecer há muito tempo, mas porque a gente combinou lá no clubinho de reler Memórias Póstumas de Brás Cubas em conjunto, porque, para quem não sabe, o Machado foi fortemente inspirado por Tristram Shandy. Tristan Shandy, na verdade, porque aqui falamos Tristan e não Tristram no seu Memórias Póstumas de Brás Cubas, então acho que vai ser uma experiência bem legal, ainda mais com a galera do clubinho. A Lia pergunta: como você estuda? Livros ou outros tópicos? Bom, acho que livro é principalmente voltando nas passagens que eu marquei aí, pensando em resenhas aqui pro canal, tá? Então, geralmente é isso, eu volto nas marcações que eu fiz, eu pesquiso algumas coisas, então, sobre a vida do autor, sobre o contexto no qual ele vivia, vejo se eu tenho alguma biografia, se eu tiver, eu vou dar uma olhada também. Eu também tenho, quer dizer, tinha, porque agora tá tudo encaixotado, um cantinho onde eu guardava todos os meus livros que tem crítica literária, livros que abordam mais teoria literária, etc. Aí ia dar umas olhadas nisso também. Eu geralmente costumo olhar também aqui no YouTube se há algum programa do Literatura Fundamental sobre aquele livro que eu tô lendo, porque eu gosto bastante desse programa. É finado programa, infelizmente, da TV Unesp, né? Se eu não me engano, eu vou deixar algum link aqui para vocês. Então é basicamente isso. Para outros tópicos, nossa, quando eu me interesso por alguma coisa, eu sou a pessoa que vai atrás de todos os livros, vai atrás de todas as referências. Então, geralmente, eu vejo os livros disponíveis sobre aquele assunto, eu vejo se tem documentário, se tem filme, se tem algum vídeo no YouTube, eu reviro o Google, aí vejo se tem PDF disponíveis de alguma coisa, links de sites que eu gostaria de ver, links de vídeos que eu gostaria de assistir. Eu faço um documentão, tipo um listão mesmo, no Google, e aí eu vou montando uma espécie de plano de estudos para mim. É basicamente isso, não sei se ficou muito claro, e aí eu costumo também determinar um tempinho durante a semana, assim, um dia e horário fixo, que é pro meu cérebro entender, olha, neste horário você vai estudar isso aqui, não sei o quê. E isso costuma levar um bom tempo, porque eu sou uma pessoa bem obcecada com as coisas pelas quais eu tenho interesse. A Yasmin pergunta: sei que você já leu Milton Ratum, mas quais livros dele você já leu? Pretende prosseguir na obra? Eu já li Dois Irmãos, A Cidade Ilhada e Relatos de um Certo Oriente, o título, se eu não me engano. Eu leria mais coisas dele, sim, porque eu gostei desses livros, mas não é aquele autor que me deixou com vontade de devorar a obra, sabe? Então, se eventualmente eu for presenteado com alguma coisa dele, eu leria, mas por enquanto não é o tipo de coisa que eu pretendo ir atrás, sabe? Quem sabe um dia. Aí ela pergunta também quais seus livros favoritos da literatura manauara. Então, eu acho que eu só li Milton Ratum mesmo. Não me recordo de ter lido outra coisa da literatura manauara, não. A Kelly pergunta: existe algum livro que você se arrependa de ter lido? Não, acho que não, porque até os livros que eu li e achei ruins, digamos, talvez perda de tempo, eu acho que eu não consigo nem considerar, porque
foram livros que me ensinaram muito bem do que eu gosto e do que eu não gosto. E eu acho que muitas vezes nessa vida talvez seja ainda mais importante saber do que você não gosta do que você gosta. E também foram livros que me ensinaram que, tudo bem abandonar livros, sabe? Então, hoje em dia, nossa, eu abandono sem dó. Às vezes, se eu não tô gostando, eu penso, vou ler mais umas 30 páginas aqui. Claro que isso depende do tamanho do livro, né? Se for de bolso, um pouco mais, se for maior, um pouco menos. Mas, no geral, eu leio mais algumas páginas e aí se eu ver que o negócio não tá fluindo, eu abandono mesmo. E acho que muito disso se deve a livros que eu li, insisti, cheguei até o final e aí no fim eu pensei, putz, era melhor ter abandonado mesmo. Resumo da ópera, não há um livro que eu me arrependa de ter lido, não. A Mari pergunta, você lê qualquer coisa ou tem algum critério? Jamais leio qualquer coisa, não. Nossa, sou super criteriosa nos livros que eu leio. Inclusive, vira e mexe, eu tô lá na minha lista de desejos fazendo uma limpa, sabe? Eu vejo, por que eu adicionei isso aqui mesmo? Fico pensando se o meu eu de hoje gostaria daquilo mesmo ou não. E se eu fico em dúvida, geralmente eu tiro da lista mesmo, porque, gente, o nosso tempo aqui é limitado, tem muito livro bom pra ler. Jamais ler qualquer coisa. Eu sou super seletiva e acho que fico cada vez mais, porque, acho que tantos anos de leitura eu já aprendi muito bem a reconhecer de cara aquilo de que eu sei que eu vou gostar e aquilo que eu sei que, putz, não é da minha zona de conforto, mas acho que pode valer a pena dar uma arriscada. A Anice pergunta, você costuma desistir de muitos livros ou persiste para ver o fim? Então acho que eu acabei respondendo antes, né? Ai, que bocuda. Mas, em resumo, eu desisto fácil. Faz tempo que eu não desisto, mas se eu não tô gostando de um livro, não fico, meu Deus, tenho que terminar. Não, se eu não tô afim, eu falo, vai embora. Às vezes eu penso, não é o momento, já aconteceu inclusive de eu largar livro, voltar para ler depois e realmente gostar do livro depois de terminar, porque eu reconheci que não era o momento de lê-lo, mas muitas vezes eu penso, putz, não é momento não, isso aqui eu só não vou gostar mesmo, e aí larguei o livro. Mas eu não sou daquela que desiste nas primeiras páginas, não. Geralmente eu vou sentindo o clima do livro, e aí quando já avancei um pouco e vejo que o negócio não tá rendendo muito, aí eu abandono. Tô falando isso, mas devo dizer que eu estou prestes a abandonar um livro. Se eu abandonar, vocês vão ficar sabendo aqui. A Ju pergunta, qual livro que deixa seu coração apertado toda vez que se lembra dele? De Amor e Trevas, do Amos Oz, definitivamente. O Arthur pergunta, você é paulista, né, Arthur? O pessoal daqui, todo mundo reduz o nome à primeira sílaba. Mas então, o que você acha de Jogos Vorazes? Sempre quis saber. Eu gostava. Não me vejo relendo os livros hoje em dia, mas eu li todos. Lembro que eu comprei umas edições lindíssimas em inglês. Nossa, eu amava aqueles livros. Vou ver se eu acho aqui. Achei lá na Saraiva do Manauara Shopping. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso dessas edições. Eram lindas. E é isso, gostava, mas não me vejo relendo, não. O Cauã pergunta, você escreveria orelha de novos livros ou reedições? Então, depende. Porque, por exemplo, se tivesse um espacinho sobrando, aí fala, vamos chamar aquela menina ali que fala sobre livros na internet. Aí eu acho que eu escreveria alguma coisa assim. Mas se eu soubesse que eu ia tirar lugar de algum teórico, sabe? Algum estudioso da obra do determinado autor pra colocar algo meu escrito ali, aí nesse caso eu acho que não. Mas no primeiro caso, dependendo do livro, faria com muito prazer. A Joyce pergunta, qual livro era o favorito, mas depois de reler saiu da lista dos melhores? Então, eu acho que isso não existe, porque tem alguns livros que são favoritos meus que eu morro de medo de reler, porque eu não sei se eles iriam sobreviver à releitura. 2 exemplos, A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu falei melhor sobre esse livro no segundo vídeo, eu acho, da série dos livros que transformaram minha vida, vou deixar linkado aqui. E um outro, que eu acho que também tá nessa série de livros que transformaram minha vida, mas acho que no primeiro vídeo que eu fiz, que é O Mundo de Sofia. E esse talvez seja, entre esses dois, o que eu mais tenho convicção de que não vai sobreviver à releitura. Então, estão quietinhos aqui na estante, mas eu pretendo reler um dia. O Bruno pergunta se eu já li algo de David Foster Wallace, e não, eu não li ainda, mas recentemente o Marcel, um beijo, me presenteou com o livro dele. E, eu acho o nome do livro um barato, que é Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio que Longe de Tudo. Vou deixar a capa aqui pra vocês. Quero muito começar por esse livro e o Marcel falou que era uma boa. E ele adora David Foster Wallace, então vou seguir a dica dele aí. A Beatriz pergunta uma pergunta temática aqui em relação à mudança. Na hora da mudança, tu se arrepende de ter tantos livros? Não,
mas confesso que mais de uma vez passou pela minha cabeça que eu gostaria de ser aquela pessoa que prefere e-books a livros físicos, porque, gente, não é fácil. Sério, eu tô olhando aqui pra frente. Tem tanta caixa e ainda falta tudo isso aqui que tá aqui atrás. Tem umas coisas aqui do lado também, ali também que vocês não estão vendo. Ai, Jesus, um caos. O Marcos pergunta: você é perfeccionista com teus livros? Um amassado já te deixa estressada? Sim, eu fico chateada. Vocês sabem que dentro eu não tô nem aí, né? Eu risco o meu livro mesmo, faço marcação, pego marca-texto, desenho, faço um monte de coisa, mas com o aspecto externo deles eu sou bem exigente. E sim, amassado. Nossa, teve um dia que eu deixei um livro meu cair, amassou e ai, aquilo acabou com o meu dia. Eu sei que parece frescura, talvez seja mesmo, mas é isso aí. Olha, eu sempre faço um esforço pra tentar descobrir o nome de vocês, mas tem vezes que eu não consigo e aqui a gente tem um caso desse. Então eu vou ler como tá escrito aqui, tá? Laquiandotes. Será que é assim que fala? Bom, Laquiandotes ou Lachiandotes pergunta: você guarda os livros não lidos separados na estante? Tenho esse toque. Não, tá? Tudo misturado. É porque eu sei tudo que eu li, que eu não li. Eu não acho que vai fazer diferença eu fazer essa separação, sabe? Então fica tudo misturado aí. O Thales pergunta: quando seus livros deixaram de ser um amontoado aleatório e se tornaram de fato uma coleção? Putz, eu nem consigo me lembrar desse momento. É porque eu tenho livros desde pequena e eles sempre ficaram guardadinhos num canto, todos juntos, e eu sempre me referia a eles como uma coleção. Então, putz, não sei dizer. A Dina pergunta: como foi sua jornada como leitora? Como começou? Quem incentivou? Eu respondo a todas essas perguntas num vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que é o vídeo dos livros que transformaram a minha vida. Aí na primeira parte eu falo só dos livros da minha infância, falo como é que eu comecei a ler, tá? Tudo lá. A Ana pergunta: Paloma, como anda sua rotina de leitura com a mudança? Ai, menina, tá um caos. Porque, assim, eu tenho que ler por conta do clubinho, né? É compromisso, é trabalho mesmo. Então, eu tenho feito um esforcinho aí pra conseguir. Você vê que, sinceramente, nem precisa fazer um esforço, porque quando eu pego pra ler os dois livros que a gente tá lendo em conjunto, que são Incidente em Antares e A Inquilina de Wildfell Hall, nossa, o tempo passa voando. Mas, às vezes, é difícil achar o tempo, sabe? Então, é mais esse desafio mesmo. Mas eu ando lendo alguns contos também, que é uma coisa mais fácil de encaixar, não é? Então, é isso aí. Tá meio caótico, mas tô lendo. A Heloísa pergunta: qual é o livro mais aleatório que você já leu? Nada relacionado ao seu gosto, interesse. Bom, talvez uns possam acreditar que é o do Whole30. Eu falei sobre ele em alguma tag aqui. Eu vou deixar linkado aqui, indicado, o vídeo em que eu falo sobre o Whole30 na descrição, porque eu queria entender algumas coisas, mas eu me interesso por nutrição. Então não considero que é algo que não está relacionado ao meu gosto, interesse. Mais um que talvez eu considere o mais fora é o... Meu Deus, como é que é o nome do livro? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É isso, né? Então, eu não gosto muito de livros de autoajuda, barra desenvolvimento pessoal. Porque, sempre que eu folheio, eu vejo, putz, esse autor podia ter reduzido o que ele quis passar aqui nessas 5 páginas em um parágrafo. Ou então aquelas coisas bem clichêzonas, sabe? Que eu tenho um pouco de preguiça. Acho que é porque esses livros, geralmente, pelo menos os que eu já li um pouquinho, folhei, etc., deve ter alguns aí, talvez até muitos que fogem à exceção, mas não tô a fim de ler, então vocês não precisam nem recomendar pra mim, que eu já tenho muito livro do meu interesse pra ler. Mas eu tenho a impressão de que são livros que meio que te trazem uma receita pronta, e não livros que te fazem se questionar, sabe? Livros que te induzem a questionamentos para que você mesmo chegue às respostas. Então, me incomoda um pouco. E eu lembro que eu li esse livro porque um amigo meu jurou que esse era diferente, que eu ia gostar, não sei o quê. E assim, realmente tem umas lições úteis lá para o mundo corporativo, etc. Mas era aquilo, um cara abria lá um capítulo, aí no primeiro exemplo eu falava: ok, entendi o que você quis dizer, podemos ir pro próximo. Só que aí ele continuava dando 1000 exemplos, não sei o quê, dando voltas e voltas. Eu ficava: meu Deus, que inferno. Eu abandonei esse livro, inclusive. Acho que tem o quê? 150 páginas? Mas, nossa senhora, como eu demorei pra ler. Eu devo ter lido umas 50 páginas, assim. Não cheguei a ler metade dele porque eu cansei. Aí, nossa, nem sei o que eu fiz. Acho que eu doei, sei lá. Não tá mais aqui faz tempo. A Anice pergunta: você tem algum ritual de leitura? Exemplo, acender velas.
não tenho. O meu ritual talvez seja catar um marcador e uma lapiseira e sentar pra ler. Basicamente isso, mas quando eu vou ler à noite, antes de dormir, eu gosto de acender uma velinha, deixar lá o meu abajurzinho ligado, com a luz amarela mais quentinha. Então talvez isso possa ser um ritual de leitura noturno, vai? A Tainá pergunta, nossa, essa pergunta eu já recebi tantas vezes e eu continuarei dando a mesma resposta, mas vamos lá. Depois de reler os seus livros favoritos da vida, O Sonho e a Fúria e Ana Karenina, você tem seu primeiro lugar ou seguem dividindo o pódio? Seguem dividindo o pódio. Desculpa aí, galera, mas não consigo decidir. A Letícia pergunta, qual livro você gostaria de ter escrito? Se eu fosse escrever algo, eu gostaria de escrever ensaios. Então, nossa, tem alguns ensaios da Susan Sontag que eu leio e ficar, putz, eu queria tanto poder escrever um negócio desse nível, ter escrito isso, sabe? Mas se eu não fosse escrever ensaios, eu escreveria um livro de memórias e eu queria muito conseguir fazer o que o Amos Oz fez em De Amor e Trevas, porque é um misto da história dele com várias reflexões ali que cabem para a vida de todo mundo. Nossa, é um livro realmente muito único, então, putz, queria conseguir fazer um negócio daquele. Aí a Letícia pergunta também qual livro você já leu e automaticamente pensou numa música. Então, isso nunca aconteceu, porque eu não sou o tipo de pessoa que lê ouvindo música, na verdade. Nossa, eu sou zero o tipo de pessoa que lê ouvindo música. Eu geralmente ouço música quando eu não estou fazendo mais nada. Tipo, vou sentar aqui no sofá, ficar olhando pro teto, aí eu coloco música pra tocar, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de colocar a música como barulho de fundo, sabe? Porque tem gente que, meu Deus, fica incomodado com o silêncio, né? Chega num lugar, meu Deus, coloca uma música aí, não sei o quê. Eu não sou essa pessoa. E aí, como o meu momento de leitura é tão, ok, agora eu estou lendo, e o meu momento de música é, ok, agora estou prestando atenção na música, eu acho que acaba que eu não associo os dois. Até me falaram pra responder a uma tag, que eu acho que é músicas e livros, livros e músicas, sei lá, que é meio que isso, sabe, você relacionar livros a músicas, mas eu acho que eu seria incapaz de fazer um negócio desse. Aí a Letícia fez uma terceira pergunta também. Qual livro você leu que não tinha nenhuma expectativa e surpreendeu muito? Acho que a gente pode colocar aqui o marcador de página e outros contos. Eu já resenhei este livro aqui, vou deixar o link aqui pra vocês. E eu coloco esse livro porque eu basicamente encontrei o livro nas minhas andanças aí pela Amazon. Não foi indicação de ninguém, na verdade eu nunca tinha nem ouvido ninguém falar desse livro, só que eu me interessei pelo nome, óbvio, o marcador de página. Aí eu vi que era da coleção Leste, aí adicionou mais uns pontos aí ao meu interesse. E a descrição dos contos também me pareceu legal, mas é um livro que eu fui ler com zero expectativas, assim, não esperando que fosse ser algo maravilhoso, nem nada, mas eu acabei gostando bastante, então pode ser ele. A Ana pergunta, você reserva uma verbinha mensal para comprar livros? Ou se limita a um valor mensal? Então, teve uma época que eu lembro que eu tinha um limite que era R$ 100, e eu costumava cumprir bem esse limite, mas eu acabei tirando o limite e, sinceramente, porque eu nunca precisei me policiar muito, eu acho, porque geralmente eu compro muitos livros e os históricos aqui do canal de vídeos de novos na estante provam esse ponto. Eu geralmente costumo perder as estribeiras em momentos mais previsíveis, tipo festa do livro da USP, a feira do livro da Unesp, então são momentos que eu já sei que, ok, acho que vou gastar um pouquinho mais, então eu já me programo pra isso, mas eu tô pensando em voltar com isso aí, que ultimamente eu tenho gastado bastante com livros e a gente tem umas viagens aí programadas pro ano que vem e tá na hora de eu entrar no modo contenção de gastos pra juntar dinheiro. Aí a Raquel pergunta, gosta de sebos? Se sim, quais foram seus achados? Então, eu acho legal visitar sebo, só que, sinceramente, nos últimos sebos que eu fui, eu não achei tanta coisa assim. E a minha rinite costuma sofrer bastante com sebo. Os sebos mais legais aqui de São Paulo também não ficam muito aqui perto de casa, geralmente fica mais ali pra região do centro, né? Ali na Sé, tinha alguns em Pinheiros. Pinheiros, aliás, foi o primeiro lugar em que eu morei aqui em São Paulo, e aí eu lembro que eu ia a alguns, mas assim, eu achava que eu ia achar coisas mais legais, sabe? Não sei se eu visitei os sebos errados, apesar de que eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu joguei no Google, sabe? Sebos incríveis em São Paulo, os melhores sebos em São Paulo, e aí eu fui em vários deles.
E eu nem sei se eu comprei alguma coisa, pra ser bem sincera, mas eu uso muito a Estante Virtual, que é um marketplace onde pequenos a médios livreiros podem vender seus livros, tanto novos como semi-novos. E lá eu compro bastante coisa, principalmente nos últimos tempos, porque eu tava desejando algumas coisas que estavam esgotadas. E aí andei comprando bastante coisa lá. O book haul referente a este mês de setembro, aliás, vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Por fim, pra encerrar este vídeo, gente, ainda tem muita pergunta pra fazer, então se vocês quiserem eu posso voltar aqui pra fazer uma parte 2. Acho que eu vou voltar, né, porque acho vacilo pedir pras pessoas mandarem perguntas e acabar não respondendo nem a metade delas. Tem muita coisa aqui mesmo, então em algum momento aí eu volto com a parte 2 para responder o resto das perguntinhas. Só não continuo agora porque a bateria da câmera está acabando. E aí vai já escurecer e eu não vou conseguir gravar a parte final desse vídeo. Mas vamos lá. A Gabriela pergunta: dei uma olhada no canal e não achei nada. Gente, primeira coisa, as melhores pessoas são as pessoas que pesquisam antes de perguntar. Nossa, vocês têm todo o meu amor, porque, sério, se tem uma coisa que me mata, é a pessoa vir me perguntar: ai, Paloma, você já falou de livro X no canal? Porque, gente, é só pesquisar. O YouTube não vai esconder de vocês, porque quando você faz o upload de um vídeo, você tem a opção de colocar tags. Então, eu geralmente associo o meu nome ao livro que eu tô falando naquele vídeo. Então, por exemplo, se eu for falar de Ana Karenina, eu vou colocar Paloma Lima e Ana Karenina lá nas tagzinhas. Então, se você pesquisar isso na barra de pesquisa aqui no YouTube, você vai achar esse vídeo. Eu faço isso para todos os meus vídeos. Então, se você quiser saber se eu já falei de alguma coisa, não tenha dúvidas. Só coloque Paloma Lima, o nome do livro que você quer saber, e aí é isso. Se não aparecer, é porque eu não falei. Isso em 99,99% dos casos. Pode ser que em algum vídeo aí de book haul, por exemplo, como tem muito livro, nem sempre dá pra colocar tudo. Mas fora isso, resenha sempre tem. E aí, enfim, Gabriela maravilhosa, pesquisa antes de perguntar. E ela não achou nada porque realmente não tem nada sobre Clarice Lispector. Ela pergunta se eu li algo da Clarice. Eu li A Hora da Estrela e li alguns contos dela também. E, gente, não rolou. A Hora da Estrela, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso? Mas assim, eu li muito novinha, então talvez eu dê uma segunda chance aí no futuro. Mas eu confesso que da Clarice, por enquanto, eu tô com mais vontade de ler as crônicas dela do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, ainda não falamos dela aqui no canal, porque as coisas que eu li foi antes do canal. Mas em algum momento isso há de mudar. Nossa, fiquei até com a boca seca. E olha que eu tô com meu litrão de água aqui. Mas falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta aí pro próximo, porque eu disse que ia voltar pra responder as perguntas, e aí eu juro que eu volto com mais tempo, com uma bateria reserva, talvez, porque tá acabando, tá piscando aqui o negócio, tô ficando empanicada já. Mas enfim, se você quiser deixar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Na verdade, eu queria pedir perguntas, acho que eu vou pedir de um tópico específico, porque eu vi que tem muitas perguntas sobre isso aqui já, e talvez eu pudesse bolar um vídeo só pra responder a esse tipo de pergunta. Perguntas sobre produção de conteúdo, assim, como é ter um canal no YouTube, com base em que eu faço as minhas escolhas de vídeos, como que eu tenho ideias, como que eu resolvi criar canal. Enfim, se vocês tiverem alguma pergunta sobre esse tema, podem deixar aqui que eu acho que eu volto pra falar sobre isso em algum momento, em breve, prometo. E quase que eu esqueci, mas pera, gente, eu sou lesada, porque eu tô muito cansada, mas se você gostou do vídeo, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal. Caso não seja... Gente, eu acho que eu falei tudo errado, pera, volta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. É isso, né? Ai, meu Deus, enfim, vocês entenderam. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.